Café Brothers, edição especial, eleições municipais. E hoje eu estou aqui com os nossos convidados aqui, super especial aqui nessa edição aqui para eleições. Eu vou apresentar eles, né? Então eu estou aqui com o Luciano França, que está como vereador, inclusive foi o mais votado na última eleição municipal de Maracaju, no ano 2020. Ele é pedagogo, especialista em transporte e trânsito. Casado com a Paula, ele é o papai do Vitor e da Laura. Também está com a gente aqui hoje a Lucinha, ela é produtora rural, formação dela, ela se formou em gastronomia, bem peculiar essa profissão, casada com o Rovilson, ela é a mãe da Carolina, Luciana e do Antônio, e tem 5 netinhos. Hoje eles estão aqui como candidatos à Prefeitura de Maracaju. Sejam bem-vindos no Café Brothers. Obrigado. Obrigado, somos nós que agradecemos o convite, A né, e a oportunidade oportunidade está aqui de aqui. estar batendo um papo com vocês aí. Show. E o meu co-hoster que tá aqui, o Leandro, né, cara, tá ajudando a gente aqui a fazer perguntas inteligentes para os nossos candidatos, né? Então eu já vou passar para ele aí, Leandro. Vamos começar aí. Lança a primeira pergunta para a gente começar o nosso bate-papo. Xandó, suas perguntas também são inteligentes, cara, assim, você me constrange. Mas vamos lá. Muito bem, fico feliz aqui em estar participando mais uma vez dessa edição especial das eleições. Agradeço o convite, também agradeço Luciano e Lucinha aí por estar presente. Tá? A gente vai começar falando um pouco de cada um de vocês, da história e de como foi construída aí essa candidatura à Prefeitura de Maracaju. A primeira pergunta vai para o Luciano, e aí eu queria que a gente trocasse uma ideia do Luciano, que vem como um gestor público ali, né, como servidor público no estadual no Detran, conhecido no município inteiro pela sua atuação no Detran, parte para uma vida política como vereador, participa da vida legislativa da cidade, da fiscalização do município, que são as competências do legislador municipal, e surge agora como candidato a prefeito de Maracaju. Como essa sua história, essa sua construção, essa sua experiência no setor público, na vida política, e agora podem colaborar e vão colaborar para sua campanha e exercício aí de prefeitura do município. Boa noite, Leandro. Eu acredito que na vida da gente nada acontece por acaso, sabe? Eu tenho esse pensamento. Então eu vou contar um pouquinho da história, né? De como que aconteceram as coisas na minha vida. Não posso contar tudo, porque senão a gente vai ter que ficar a noite toda aqui. Mas assim, em 1998 eu entrei no Detran. Assumi uma vaga de concurso, da qual eu passei em primeiro lugar na época. Em 98 eu entrei no Detran. Então hoje aí já tem mais de 25 anos de vida pública. E eu sempre fui, modéstia à parte, sempre fui um funcionário muito solícito, muito que procurou resolver. Eu sempre tive uma personalidade muito resolutiva, entendeu? Então eu procurava resolver as coisas. E nessa minha personalidade resolutiva, eu já vinha fazendo política, sem saber que estava fazendo, sabe, Leandro? Então, assim, quando você atende bem, quando você resolve algumas situações que às vezes a pessoa achava que não tinha jeito de resolver, então eu vinha fazendo política. E durante esses 25 anos que eu fiquei no Detran, 9 foram como gerente, tá? Gerente do Detran. E talvez, vislumbrando essa minha postura, eu fui convidado 3 vezes, essa última vez agora que eu saí, em 2020, para exercer uma vereança ou para disputar um cargo de vereador. Recebi também um convite. A primeiro momento eu fiquei meio assim, porque eu não queria, né? E aí, de tanto, talvez, insistência, ó, Luciano, seu nome aparece, de maneira espontânea. Eu resolvi assumir a batalha e tive uma surpresa grata, inclusive, né? Fui o vereador mais votado e tal, e fui para a luta. E é um desafio, realmente é um desafio quando você entra na vida pública, né? Porque você sai de um órgão que é um departamento onde você é um gerente, você não é bem um gestor, porque num departamento você não tem recurso, entendeu? Então você só gerencia as coisas que vêm de fora. Então, assim, você não é um executivo, vamos dizer.
Mas você tem muita convivência com a vida pública e você tem já uma certa familiaridade com a administração pública, porque a gente sabe, durante todo esse período que eu fiquei do Detran, eu sei que como que funciona mais ou menos a gestão pública, porque a gente sabe que eu não posso simplesmente ir lá e comprar uma xícara, eu não posso simplesmente ir lá e demitir um funcionário, eu não posso simplesmente ir lá e contratar um serviço. A gente sabe que isso é muito além disso. Então, muito diferente da vida ou da administração privada. Mas veja bem, aí entrei nessa vereança e a gente não sabia muito como que funcionava e fui procurar saber. Cara, eu li tudo que é tipo de informação que tinha à minha disposição, né? E aí cheguei à conclusão que o vereador, o principal papel do vereador, isso hoje na minha concepção, sabe, Leandro Xandó? Eu não sou o dono da verdade, mas hoje eu tenho convicção, tá? Que o principal papel do vereador é a fiscalização. Fiscalizar. Porque o vereador ele não pode criar projeto que onera o cofre público. Entendeu? Então você pode fazer projetinho pequenininho, daqui, dali, fazer uma cobrança, levar a demanda da população para o executivo, mas o vereador ele não tem a caneta. A competência legislativa é pequenininha. A competência legislativa Muito é muito limitado. pequena, ela é totalmente limitada. Entendeu? Então, partindo desse pressuposto, eu falei, bom, se eu não posso atuar muito nessa área, vamos atuar na outra área então, que é o quê? Que é a fiscalização. E aí eu comecei a fiscalizar todos os contratos que a prefeitura firmava com as empresas, entendeu? Fiscalizar. E aí eu comecei a ver alguma coisa que começou a me incomodar, sabe, Leandro? Comecei a ver coisas que me incomodaram. Eu me elegi pelo PSDB, né? E aí na ocasião comecei a procurar o executivo para apontar algumas irregularidades, para cobrar algumas coisas, para propor algumas coisas. E não tive muito feedback, sabe? Feedback sempre negativo. E aí eu comecei a fazer uma fiscalização mais apurada, fiz algumas denúncias, né, em Ministério Público, em Polícia Federal, achei contratos com preços, não digo superfaturado, porque isso não é o preços além daquilo que a gente imagina, sobrepreços é a palavra correta. E aí fiz um trabalho de fiscalização muito forte mesmo, sabe? E aí, em cima disso, cara, eu vi que eu posso fazer mais do que só fiscalizar. Isso te alavancou para E aí, concorrer ao cargo executivo. isso me deu um gás para concorrer a um cargo do executivo. Porque eu vi que eu posso ir além disso. E eu tenho condições e capacidade para ir além disso. Isso Sim. hoje eu tenho. Então, embora eu não tenha sido um gestor na área executiva, esses 25 anos de Detran me deram um norte e hoje eu sei como que funciona. Te deu uma Né? base. E esses 3 anos e 8 meses que eu fiquei no Legislativo confirmaram isso. Entendeu? Então hoje eu venho com um gás aí e a gente sabe quais são os pontos nevrálgicos hoje aí do município, onde que a gente pode melhorar. E estamos aí. Estamos na luta. Deixa eu perguntar para a Lucinha agora. Você, posso falar você, né? Pode. Claro. Que a gente tem muito respeito aqui, né? Eu vim dessa criação aí. Então a gente Eu sei. então você está numa vida, vamos dizer assim, de produtor rural, uma pessoa que morou na região o tempo todo, há muito tempo, é de uma família tradicional aqui da região. O que te motivou a entrar para concorrer a um cargo público? Entendendo que você já tem uma vida resolvida, vamos dizer assim. Eu acho que isso eu não preciso ficar cheio de dedos para falar isso, que você tem uma vida resolvida financeiramente, tem uma família estruturada, tem o seu casamento, seus filhos, seus netos. O que te motivou a concorrer a um cargo público na Prefeitura de Maracaju? Eu decidi concorrer junto com o Luciano, ser vice dele, porque a gente quer um Maracaju mais justo, sabe? Com mais segurança, um Maracaju que a gente pode dar um conforto para essas famílias que está meio defasado na parte de saúde, da educação. Então,
e principalmente na segurança. E eu toda a vida lutei por isso. Antes, até, eu tenho uma filha mais velha que tem um certo deficiência, né? E isso me motivou muito, porque eu senti que essas mães que não têm essas condições que eu tive, e hoje eu quero passar para elas, sabe? Para elas terem essas condições, ter um posto de saúde adequado que atende essas crianças especiais, que é um ponto assim que eu acho assim fundamental, sabe? Trazer médicos bons para cá, como eu trouxe na época que eu montei uma escola, chamava Centro de Educação Programada, o CEP, que depois eu arrendei para o Objetivo. Eu dava bolsa ali, eu montei sala especial para atender minha filha, para atender filho dos outros que estava necessitando, com bolsa, sabe, bancando a escola, até eu chegar a um ponto que eu não tive mais condições de fazer. de fazer, sabe? Foi perdendo estímulo também, e hoje eu vejo que eu estou preparada para ajudar o Luciano e para cobrar, sabe? Para valorizar esse pessoal que está aí. Valor... Exato. Então a senhora já tinha um coração de servir a comunidade de alguma forma, dentro das suas limitações, dentro Sim, da sua condição se fazia, e e isso te motivou hoje a fazer de forma pública. isso, de forma pública. E eu estou aqui para isso, sabe? Para Legal, dar eu acho assim que, só um adendo assim, né? Claro. Às vezes as pessoas querem concorrer a um cargo público, mas nunca se envolveu com gente, nunca se envolveu com a comunidade, quer, na verdade, quer um emprego, né? Não é, quer servir as pessoas, é, né? E eu achei muito pertinente falar isso, que a pessoa já tem que ter um coração vocacionado para mexer com gente. Se você não gosta de gente, você não tem que vir na política, não é não, isso? Só fazendo uma observação, você sabe que nessa época, nesse período eleitoral, começam os ataques, essas foquinhas, entendeu? Isso é do jogo, né? Isso é é, do jogo. Então, quando a Lucinha apareceu como a minha vice, cara, os comentários assim, tentando denegrir a imagem, sabe? É coisa triste, né, Lucinha? Pesado, sabe? Tipo assim, essa mulher nem morava em Maracaju, não mora mais aqui. Cara, mas vai olhar a situação. A Lucinha, ela mudou de Maracaju e morou um período no estado de São Paulo por conta da situação da filha, Saúde. e entendeu? outra coisa, Vou procurar um eu, recurso. tive, eu sinto, eu tive condições de mudar. E quem não tem, Exato. né? Que está precisando disso. E nós estamos aqui para mudar isso aí. Sabe, o nosso dinheiro tem que ser bem empregado, o dinheiro de impostos que está indo aí e a gente não sabe onde que vai. Então, eu estou aqui, companheira do Luciano, para ter. Olha, eu casei com 16 anos. Eu enfrentei uma fazenda no Pantanal e uma fazenda aqui no São Vicente, que é o município de Ponta Porã. E lá nem luz, nem água, nem não tinha nada, sabe? Então foi bem precário. E atendendo 12 peões e eu cozinhando, com 16 anos. Eu sei bem como que é isso. Então a senhora E já está acostumada com desafios desde cedo. eu tô desde cedo. E eu peguei uma guerreira aqui do meu lado, viu? É. Essa mulher aqui E é de sabe, fibra, hein? e não quero decepcionar o nosso povo aqui de Maracaju e quem não é daqui também, tá? Legal. Porque a gente está tendo Que eu e o Leandro nós viemos de fora. Então, Somos é isso aí, eu forasteiros. não Somos quero forasteiros, nós decepcionar, viemos de fora, mas sabe? praticamente já somos maracajuenses já hoje. Coração. Eu não sou muito de falar, sabe? Eu fico meia. Mas falou Mas muito bem. eu vou só te falar uma coisa. Eu sou de fazer, sabe? De mostrar, e eu sou muito solidária. Assim, o que me dão para me fazer, que eu proponho fazer, eu faço. Vai até o final. Olha, eu mudei para São Paulo, eu só andava aqui no Maracaju de carro. Eu saí daqui, o Rovilson na caminhonete na frente e eu atrás, no meu carro. E fui bater em São Paulo, e lá o Rovilson me deixou, ficou lá 15 dias comigo. Isso foi 12 anos eu vendo meu marido uma vez por mês, uma semana, para batalhar pelos meus filhos lá, que hoje tenho dois formados e é a minha filha, que é meu anjo da guarda, que é a Carolina, que é ela que me Legal. dá suporte em tudo. Show de bola. Leandro, Que legal. vamos para a próxima Vamos. pergunta aí. É, essa é uma pergunta, Luciana, que a gente queria ouvir aí desse seu período de vida pública mesmo, de legislativo. Uhum.
Aquele momento em que você teve uma grande alegria de estar ali, de falar, valeu a pena essa batalha, também de alguma forma um momento de frustração, que teve uma dificuldade que te fez dar aquela soluçada, mas enfim, seguir em frente. Então, um pouco de um grande momento aí de realização nesse seu período de vida pública e um momento desafiador. Olha, Leandro, um período de muita alegria. Vamos dizer assim, eu fiquei muito feliz logo assim que eu entrei na vida pública, né, que eu me coloquei como vereador, e eu vislumbrei assim uma situação que a gente poderia, tal, dentro do legislativo, fazer muita coisa boa. E eu fiz um projeto, cara, um projeto que é legal pra caramba, muito legal, sabe? Eu fiz um projeto chamado A Creche do Idoso. É uma creche, só que não é para criança. Sabe aquela filha que tem o pai em situação de vulnerabilidade, ou que tem um tio, ou que tem um irmão, ou que tem um parente em situação de vulnerabilidade, que não pode trabalhar, que não pode fazer nada, porque tem que cuidar daquela pessoa. Então, esse projeto, ele era para implementar dentro de Maracaju uma creche para o idoso. Você vai deixar lá essas pessoas que têm situação de vulnerabilidade de manhã. Essa pessoa vai ser assistida durante todo o dia por psicólogo, nutricionista, enfim, ela vai ter toda a assistência, sabe, necessária. Ela vai ali conviver com outras pessoas também, né? Isso aí vai ajudar muito até na vivência dela e no próprio desenvolvimento ali. E aí, durante a tarde, ela ia lá e buscava essa pessoa. E esse projeto, quando eu fiz ele passou, foi aprovado, isso foi uma maravilha. Eu falei, agora tô, né? Foi muito bom, foi muito legal. E aí, em seguida, logo em seguida, o próximo projeto que eu fiz já não passou, e aí o outro já não dá certo, não sei o que e tal. Mas enfim, então, assim, na vida pública você tem muitas frustrações, talvez mais frustração do que alegria, sabe? Mas assim, o fato das vezes de você conseguir ajudar uma pessoa em alguma situação, isso aí traz um conforto pra gente. É bom quando você ajuda alguém, sabe? E eu nunca fui um cara, Leandro, de querer me aparecer, sabe? Porque eu sou adepto àquela situação que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, Isso. sabe? Então eu sempre fui um cara que, se você procurar em rede social aí, você não vai me ver muito, porque a gente vê alguns aí, alguns colegas, né? O cara vai lá e manda tapar um buraco, daqui a pouco o cara tá lá com o vídeo filmando, obrigado, prefeito, porque atendeu minha solicitação. Então isso aí você nunca viu eu fazer e não vai ver também, sabe? Né? Então eu não sou adepto a esse tipo de situação. Mas muitas coisas que eu fiz também foi a questão da fiscalização, né? Então venho esse trabalho aí, eu me orgulho desse trabalho, porque esse trabalho me rendeu vários admiradores, pessoas que acompanham realmente a política, que realmente acompanham, tá? Porque eu também recebi algumas. O que que esse cara fez durante os 4 anos? Aí então pega os que os outros vereadores fizeram. O vereador não faz projeto, né? Então é isso que eu acabei de falar. Agora, como a gente não faz projeto, a gente pode fiscalizar. Então eu fiscalizei muita coisa, apontei muita coisa irregular, não obtive apoio. Uma das coisas que eu me frustro, eu canso de tomar pau aí de 1 a 12. Ou talvez um ou outro me acompanha, mas na maioria das vezes eu perco, né? Porque a base é muito grande, né? Então a gente brigar contra um sistema que vem estabelecido. E quando a gente fala sistema, Leandro, o sistema ele é grande. O sistema não é só uma prefeitura, o sistema é uma prefeitura, é um governo do estado, são empreiteiras, são prestadores de serviço, são funcionários públicos de alto escalão, né? E aí quando você pega um vereador para brigar contra isso tudo, é difícil, cara. Não é para qualquer um, não. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem, você tem que ter força, você tem que ter peito, e você tem que ter muita hombridade, e você tem que ser incorrompível, porque algumas pessoas têm preço e outras valores. Legal, deixa eu passar essa aqui agora aqui, acho que serve para os dois aqui, para a gente ver. Você já estava como vereador em 2020, né? Eu entrei em Em 2021, 2021, a exato. eleição foi 2020. Pegou bem no meio da crise do Covid ali, né, cara? Sim. Então, fazer essa pergunta aqui que a gente fez também. Como vereador, atuando e fiscalizando, né? É, na crise do Covid, como vocês enxergaram, né? Como você enxergou o poder público municipal? Olha, Xandó, eu acho que a gente tem que ser flexível em todas as situações. Nada é absoluto e a gente não pode ser radical, entendeu? A Covid foi um problema muito sério quando ela veio aí, fizeram uma mídia
tremenda em cima disso, então eu acredito que todo mundo ficou com medo. Todo Entrou mundo, em né? pânico, né? Todo Todo mundo, mundo isso entrou em criou, isso pânico. gerou um Virou um pânico. caos, né? É, Só que aí chegou uma hora que a gente começou a analisar essa situação do Covid, e a gente viu que era mais mídia mesmo do que tudo, entendeu? Então, ainda mais a gente que é um pouco de direita, e eu, por exemplo, o Luciano, eu comecei a entender que a coisa não podia parar totalmente. Aí a gente viu que começou uma coisa muito política em cima, entendeu? Eu fui um dos caras que defendeu a abertura do comércio, que defendeu, né, que a coisa começasse a voltar, porque a gente viu muitas pessoas aí padecendo, empresas fechando. Então, eu tive um período dentro dessa situação do Covid, que eu me aliei, inclusive, a alguns outros vereadores que tinham o mesmo pensamento que eu, na época era o Varela, ou alguns outros e a gente tentou fazer alguma coisa, só que o vereador, como digo, o vereador é legislativo, isso parte do executivo, mas até o executivo eu entendo, sabe, que é uma situação difícil, porque você ia bater de frente com o governo do estado, que também tinha o mesmo posicionamento, né, de fecha tudo e fica em casa, né, foi uma situação muito difícil, prefeituras vulneráveis, aí a gente viu aí a saúde que quase colapsou, né, mas eu acho assim que muita coisa que poderia ter sido feita se a gente tivesse seguido lá o nosso eterno presidente Bolsonaro, que eu sou fã desse cara, fã, sabe? Se a gente tivesse seguido muito do que ele falou lá, daquela questão da prevenção, daquela questão lá de alguns medicamentos lá que foram proibidos, que era proibido até tocar no nome, né? Então, assim, a gente viu uma pressão muito forte de organismos internacionais, de uma esquerda aí que tentou, né, e ainda tenta fazer muita coisa que a gente não concorda aí. Então, Exato. sempre foi o meu posicionamento, sabe? Por exemplo, sou contra a vacina do Covid, tomei, depois me arrependi. Não tenho vergonha de falar, cara. A gente tem que expor o nosso pensamento. A gente não pode ficar em cima do muro. É que foi uma coisa muito nova também, não tinha acontecido, né, cara? não Então, tinha acontecido. Então, Foi uma coisa difícil para todo mundo. O foi. Covid foi uma situação assim que pegou todo Foi, mundo eu de fiquei, eu surpresa, né? fiquei na Todo mundo fazenda, literalmente, fechada né? lá, Mundo inteiro. Literalmente. com as crianças, ficamos lá 2 meses sem sair. Mas você quer ver da Covid? A gente tava viajando, eu com a minha esposa e minhas crianças. E a gente tava no Nordeste, entendeu? E aí a gente tava lá e a minha esposa começou a arranhar assim a garganta. Falou assim: ah, tô com febre, tô meio ruim, não sei o quê. E a gente passou em frente a um posto que fazia teste. Aí ela falou assim: eu vou fazer o teste. Eu falei: de jeito nenhum. Vai fazer o teste aqui, depois nós não vamos embora. Nós não vamos entrar no avião, sabe, Não é. cara? Ficou uma situação assim. E aí ela ficou meio ruim. No outro dia a gente pegou o voo, veio embora. E aí durante o voo já começou a arranhar a minha garganta. E as crianças também começaram a tossir. Chegamos em Maracaju, fomos direto fazer o exame. Fizemos o exame, os 4 estavam com Covid. Sabe? Aí a gente ficou meio apavoradão assim. Mas olha, passamos pelo. Sabe, não teve nenhuma complicação, mas a gente já vinha tomando Ivermectina já há um tempão, sabe? Ivermectina. Eu tomei Ivermectina, rapaz, verme pra entrar nesse corpinho aqui vai demorar uns 3 anos do tanto que eu tomei. fala aí, Leandro, segue aí a próxima pergunta aí. Tá. Aproveitar que foi falado do presidente Bolsonaro e falar um pouco de política partidária, né? O PL, hoje o partido que o presidente capitaneia aí, é o partido de vocês, né? O partido que Isso. compõe uma chapa pura aí do PL. Eu queria um pouco do que a pauta, do que o que o partido prega, que o presidente prega, e o que vocês incorporam isso na campanha, na fala de vocês aí, no que vocês projetam para Maracaju. Olha, o PL não é segredo para ninguém, é um partido de direita, né? Um partido conservador. Então o PL tem as pautas dele, tem um decálogo, inclusive eu deveria ter trazido aqui para ler para vocês, mas não trouxe. Não sei se a nossa colega ali tem o nosso decálogo. Aí ela vai me passar aqui, eu já falo para vocês. Mas assim, em sendo um partido de direita, até vou ler aqui o decálogo do partido para vocês, né? Então é a Constituição, família, a vida desde a concepção. E aí aqui cada uma dessas coisas aqui depois a gente dá para destrinchar. Eu acho que vai ficar meio liberdade de expressão, a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, diminuição da carga tributária, liberdade econômica, a agroindústria e o combate às drogas. E por isso que eu também entrei, porque eu defendo essa pauta aí do Bolsonaro. Tanto é que eu fui lá visitar ele lá nos Estados Unidos. Fui lá. Porque eu acho que ele deu o valor para nós, que a gente tinha perdido o valor do,
da bandeira, Esse sentimento de patriota, de patriota, entendeu? que lá nos Estados Unidos é muito latente isso. É, O americano tem muito isso. tem muito disso. Então, por aqui, ó, a gente vê, ó, e aí, esse decálogo aqui, ele não foge em nada do que o Bolsonaro tentou fazer. A Constituição. Ele é um cara que sempre frisou. Vamos trabalhar dentro das 4 linhas. Então, o cara que defendia a Constituição. Família, não precisa nem falar, o cara que defende a família. A vida desde a concepção. O cara é totalmente contra o aborto. E nós também somos. Liberdade de expressão. Eu acho que a imprensa tem que ter, né? Esse negócio de censura não existe. Como que você vai censurar alguém, Xandó? Não dá, né? Não existe, cara. Entendeu? Tá aqui a Lucinha hoje tem um patrimônio considerável, mas aí morou embaixo de lona, velho. Pra Se começar, tem o não que fala, tem, é porque conquistou. É porque Meu pai foi conquistou. peão. Isso. Então, Meu pai legítimo foi direito à defesa. Lá nos primórdios, antigamente o cara carregava uma espada e depois, né? Então, eu tenho que defender. Quem defende a minha família sou eu. E a- Sou eu que tenho que defender a minha família, não é o Estado, não. Sou eu. Eu tenho 2 crianças pequenas, Xandó. Sabe? Eu sou CAC, tá? Eu compactuo isso aqui, né? Sou atirador, tudo. Então, quem defende a minha família sou eu. E não é o Estado, não. Se eu precisar do Estado, a hora que ele chegar, a coisa já aconteceu. Tá resolvido, já. Entendeu? Né? O legítimo direito à defesa. Diminuição da carga tributária. Hoje em dia é fácil. Para esses gestores que estão aí, aconteceu alguma coisa. Ah, vamos aumentar o imposto aqui ali. Não, gente, é gestão. Você tem que fazer gestão. Você tem que enxugar algumas coisas. Você tem que ajeitar outras coisas para você. O povo não aguenta mais pagar imposto. E o imposto, Xandó, o nome já fala, ele é uma imposição, ele é imposto. E se você não pagar, você vai sofrer as sanções do Estado. E a mão do Estado ela é pesada. Tá aqui o Leandro, que é um cara de cartório, e é um cara que conhece muito mais de legislação do que eu. Entendeu? Então, diminuição da carga tributária. Liberdade econômica. Cara, hoje em dia, para você abrir uma empresa, para você tocar uma empresa, hoje em dia é mais fácil você ser funcionário do que você abrir alguma coisa, cara. Carga tributária. Sim. E não só carga tributária, para você registrar um funcionário hoje, cara, é um absurdo. Às vezes é mais fácil você trabalhar clandestinamente, sabe? Qual que é o tipo de incentivo que nós temos hoje de trabalhar, Xandó? É difícil, cara. A agroindústria. Parece que hoje os caras vê a agroindústria como uma coisa do mal, sabe? O produtor rural, ele é do mal. Parece que tentam passar aquela imagem assim, que o cara tá, sabe, o malvadão, o cara tá usando agrotóxico, é porque eles estão destruindo as matas, eles estão, sabe? Então, o que é isso, moço? O nosso país não é um país que produz quase nada. O que nós produzimos é grão. A força do nosso país está na agropecuária. Está no agro, a força nossa é o agro. Combate às drogas. O que esse cara defendeu, agora o cara saiu fora, vai lá o STF e já libera 40 gramas para o cara carregar. Isso é um absurdo. Entendeu? Então, tudo que está aqui é aquilo que nós defendemos. E eu sempre pensei desse jeito. Eu sempre pensei desse jeito. Só que quando eu me propus a entrar na política, eu entrei pelo PSDB. Eu entrei pelo PSDB. Só que a hora que eu estava lá dentro, eu vi que não era bem o que eu defendia, sabe, Xandó? Só que o que acontece? O vereador, quem detém o mandato do vereador, não é o vereador, é o partido. O partido é dono do mandato do vereador. Então, para eu sair do PSDB, eu tive que aguardar uma janela partidária, que aconteceu agora, há poucos meses atrás. Então, a hora que saiu a janela partidária, eu logo saí do partido, entendeu? Eu não falo mal do partido, não, do PSDB. Só que eu acho que eu estava no lugar errado. Porque os meus valores são outros. Vamos lá. Pensando aí nas propostas, nas pautas que vocês desejam trazer para o município, em projetos, em políticas públicas, a gente queria primeiro tratar de 2 assuntos, acho que são os principais aí do poder público, da gestão, né, do dia a dia, que é saúde e educação. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, dos dois, um pouco de projeto, um pouco do que vocês acham que onde o município pega, onde pode melhorar, e o que vocês enxergam aí numa gestão Luciana e Lucinha. Pode falar. Deixa eu começar. Então, vamos lá. É,
Eu acho, Leandro, muita pretensão minha como pedagogo que sou, embora nunca tenha ministrado uma aula sequer, tá? Que eu fiz pedagogia durante o tempo que eu trabalhava no Detran, então assim, eu precisava fazer uma faculdade e tal. Gostei muito, gosto muito da pedagogia, mas eu não tenho experiência em sala de aula. Mas a gente tem uma bagagenzinha, tá? Mas eu vou falar aqui, então, pretensão como pedagogo e como funcionário de Detran querer ditar políticas públicas de saúde. Então, outro dia, o que que eu fiz, cara? Eu tive uma reunião com alguns médicos, tá? Da qual eles me fizeram alguns questionamentos e algumas ideias e tal. E aí eu disse para eles o seguinte: eles me fizeram quase a mesma pergunta, Luciano, quais são as suas propostas? E eu falei assim, cara, é muita pretensão minha dizer para vocês como que vocês vão, o que que eu vou fazer na saúde. O que que eu quero fazer, Leandro? Eu quero reunir todos eles, tá? E são eles que vão apontar para mim onde que são os pontos nevrálgicos da saúde e o que que a gente pode melhorar na saúde de uma maneira geral, assim, porque hoje a gente vê muita reclamação da saúde. Na administração passada, só para você ter uma ideia, era repassado para o hospital municipal, para a associação beneficente, a gente fala hospital municipal, mas a gente fala errado, tá? Associação beneficente, 56 milhões de reais. Hoje esse repasse é 92 Anual. anual. Tá? Então esse repasse aumentou consideravelmente. Só que a gente vê que a qualidade caiu bastante. Se você pegar hoje um feedback da comunidade, você vai ver que eu não estou inventando história. Você pensa então em reunir um time técnico e elaborar um projeto com pessoas que são da área. Não, eu já tenho alguma coisa já definida, sabe? Só que assim, ó, você quer ver agendamento de consultas via aplicativo, né, alguma coisa que eu acho legal, entrega de medicamentos na casa das pessoas, que eu acho legal, porque eu tenho um pai em situação de vulnerabilidade que a hora que acaba o remédio dele, a minha mãe tem que pegar ele, me liga para mim ou pro meu irmão, a gente tem que pegar ele, colocar dentro do carro, levar para fazer uma consulta, depois tem que pegar ele, levar lá. Então assim, poxa, eu acho que é desumano isso aí. Então a gente pode, algumas coisas a gente pode resolver, sabe? Mas assim, a minha visão na saúde, Xandó, ela é um pouco superficial, né? Eu não posso ter essa pretensão de dizer que eu vou chegar lá e vou melhorar. Não, existem pessoas técnicas que nós vamos pegar e já conversei com alguns, inclusive, vou até citar o nome aqui de uma pessoa, eu acho que não tem problema nenhum, que é um cara que sou fã dele, Dr. Jairo, que foi diretor do hospital na gestão passada e fez um excelente trabalho. Um cara enérgico, mas um cara honesto, que a gente nunca viu falar nada, e deu conta do recado, né? Então, uma pessoa que eu quero que esteja do meu lado, próxima administração, né? Uma pessoa que vai aí me ajudar a apontar as irregularidades e as inovações que nós queremos colocar lá, dentro do hospital e da saúde, de uma maneira geral, tá? Da saúde. Então, o que que a gente pretende fazer? Né, Lucinha? Espera aí, que tem mais coisa. O Pode centro falar. de hemodiálise a gente pode trazer para Maracaju, sabe? A gente tem condições de fazer isso. Nós temos condições. Se a gente apertar um pouquinho a corda em algumas situações. Maracaju hoje, eu não sei se vocês sabem, Maracaju tem quase 2.800 servidores, dos quais 1.100 são concursados e 1.700 e poucos são contratados, né? Então nós podemos enxugar essa folha. Dá Porque para fazer mais com menos. com certeza, com certeza. A gente tem que enxugar, porque a prefeitura não pode ser considerada um cabide de emprego, moço. Essa história da diálise é muito importante, porque o sofrimento de quem se desloca Só sabe quem. para isso Isso. Só quem Entendeu? espelha. Outra coisa, Leandro, que é assim, eu não quero que vocês entendam isso aqui como promessa, tá, Xandão Não, nem não, tudo Leandro, bem, já está bem né? claro para nós. Não quero que entendam como promessa, mas eu vislumbro a possibilidade da gente colocar aqui uma extensão do Hospital do Câncer de Barretos. Cara, nós tivemos em outra época, Leandro, eu faço parte de um, de um movimento que o Leandro acho que faz parte também, que nós teve uma época que a gente propôs
para a prefeitura de Maracaju, só que não era nessa gestão, quero que fique claro. A gente trazer para Maracaju uma extensão do Hospital do Câncer de Barretos do estado de São Paulo, né? Sim. Entendeu? E não sei por que que não se concretizou, não sei se foi por falta de apoio político, mas assim, ninguém faz nada sozinho. Nós temos alguns parceiros aí que a gente pode explorar, É. entendeu? Então a porta da administração vai estar aberta e nós vamos ter pessoas competentes do nosso lado. Sabe por quê, Xandó, que nós vamos ter gente competente? Porque nós não temos aliança com partido nenhum. Nós somos sozinhos, puro. Puro. Então eu vou E vamos poder, dar eu e a conta. Lucinha, a gente vai poder indicar para o cargo X uma pessoa que realmente Conhece daquela função. Especializada conhece. naquilo, né? Eu não vou lotear a minha administração. A nossa administração não vai ser loteada para o partido X nem para o partido Y. Nós somos puro. Nós temos condições de colocar pessoas técnicas. E se não der certo, Xandó, Troca. meu amigo, me desculpa. Infelizmente, não deu. O bom não vem com estrela na testa, né? É, Você Entendeu? tem que. A minha linguagem é uma linguagem mais simples, mas Mas é isso mais mesmo. aí, cara. Se não deu certo, troca. Entendeu? É isso aí. Entendeu? Mas você falou também sobre educação, né? Isso. O que a gente pensa na educação? Ó? Eu venho aí travando uma batalha muito grande na educação, sabe? Principalmente em alguns contratos aí sobre preços e tal, mas enfim, eu não vou tocar nesse assunto, tá? Eu acho que não vem ao caso. Mas você quer ver uma coisa que é simples, cara, de resolver? Nós não temos um ônibus do transporte escolar de Maracaju com ar-condicionado. uma vergonha esses ônibus. Não tem um ar-condicionado. Cara, hoje é primordial. Qualquer pessoa que vai comprar um carro, hoje a primeira coisa que o cara pergunta é se tem ar-condicionado, moço. Agora, por que nossas crianças têm que sofrer desse jeito? Tem criança que fica 4, 5 horas dentro de um ônibus, cara. E isso quando o ônibus não quer. Isso é desumano. Tem guri que chega aqui em Maracaju, pura terra. Ô, a gente mora em Maracaju, moço. Aí você fecha o vidro, você não entra lá dentro. Você abre o vidro, você fica tudo cheio de poeira. Como é que esses meninos vêm estudar? Isso é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. Agora nós tivemos aqui, ó, nós estamos enfrentando uma situação aqui no município. Eu não sei se vocês acompanham o que está acontecendo. A prefeitura deixou de pagar a empresa que presta serviço de transporte escolar. A empresa veio aqui e recolheu os ônibus. Nós temos várias linhas de transporte escolar dentro de Maracaju que não estão sendo atendidas. Criança que não está vindo para a escola. Sabe? Então, cara, não precisa muito. Outra coisa, Leandro, você tem que valorizar o professor. A principal ferramenta da educação, e eu falo, repito, é o professor. Você pode pôr o professor dar aula embaixo de um pé de manga, com um banquinho de madeira, mas se ele estiver feliz, se ele não tiver problema lá na casa dele, às vezes ele deixou a criança com o vizinho, porque ele não tem condição de pagar uma babá. Às vezes ele tá na geladeira dele, não tem nada. Ele tá preocupado com a casa dele. Esse cara não vai render. Esse professor não vai render. Agora, se o professor estiver feliz, lá embaixo daquele pé de manga, naquele banquinho de madeira, o aluno vai sair bom. Agora, você pode pôr o professor na melhor escola, na melhor sala de aula, com o ar-condicionado mais gelado, com a sala mais bonita. Se ele não estiver bem, se ele não estiver contente com aquilo que ele faz, o resultado do trabalho dele, que é a qualidade do ensino, nunca vai ser boa. Então nós temos que valorizar o professor. Valorizar, e não só o professor, o servidor de uma maneira geral. Eu vou fazer uma pergunta para a Lucinha pertinente à educação. E você, por ter uma filha especial, você tem alguma proposta nesse sentido aí para o município? Dessa educação especial? Isso aí a gente está trabalhando junto, né, Luciano? Sim, nós temos já. Como você disse que, com as suas próprias palavras, você, graças a Deus, teve condição de cuidar, mas Isso, tem a população que não tem não condição tem, de cuidar. não tem. Você pensa alguma coisa para essas crianças? Claro que penso. Vamos fazer de tudo para ter uma sala especial para eles, um atendimento Humano? humano, que não está tendo, né? Então a gente tem um projeto aí para ser seguido. E também vai depender muito também do recurso, como que está essa prefeitura que nós vamos pegar, né?
E É, tem que fazer existe um levantamento, que eu não posso prometer uma coisa claro, que existe depois eu leis não que posso. tem que entregar em dias, né? É, A prefeitura, né? Isso que a gente sabe. assumir a conta Existe a lei de responsabilidade fiscal, né, Xandão? então, Mas Bom, a gente espera que não aconteça, né, cara? Mas eu tenho dados aqui, sabe, Xandó? Eu sempre, em todas as minhas falas, eu procuro não ser um cara muito polêmico e não falar bobeira, sabe? Então, tudo que eu falo é embasado em documentos que são extraídos, na sua grande maioria, do próprio portal da transparência da prefeitura e documentos que são de dentro da prefeitura mesmo, sabe? Então, eu tenho documentos eu sei a real situação financeira da Mas assim, prefeitura de tendo Maracaju. recurso, esse é um olhar especial que a esse é um Lucia olhar, Provis esse tem é um para olhar, fazer é, atender essas crianças que têm essa necessidade especial, vamos isso. dizer assim. Essas mães também que não está tendo acompanhamento, hoje tem médico, clínico geral atendendo mãe grávida aí, E Isso. criança, e inclusive. criança, tudo, e não tem pediatra aqui. Meu sobrinho foi pediatra aqui, mas não recebeu 4 meses, foi embora. Vamos lá, falamos sobre saúde e educação, né? Agora vamos falar de uma parte que acho que a Lucinha pode até é, falar sobre isso, porque ela é daqui há muitos anos, né? A cultura, né, de Maracaju, né? Nós temos as festas, nosso ação cultural. Então, são dois pontos também que a gente vê aí que é bem importante para o desenvolvimento tanto dos jovens quanto das crianças e também para a população de Maracaju. Qual que é o pensamento de vocês? E é um ponto importante porque ele repercute em É, segurança pública, em tudo. saúde, né? As É, crianças que estão envolvidas com esporte, não estão no caminho errado, é uma pauta o realmente Isso. esporte é tudo, né? Porque. E a cultura, resgatar a tradição de Maracaju, que perdeu, que não tem mais aqui, a tradição nossa, né? É, os princípios. Hoje você anda por aí, você vê o quê? A molecada novinha, tudo quase drogado, né? Sabe? Na rua, não ter um estímulo para botar eles fazer Um centro um esportivo? centro esportivo ou de cultura, cultural, de música, que isso é muito Hum. bom também. Então, isso aí a gente pensa, né, Luciano? Sim, sim. Quando a Lucinha fala essa situação do resgate, tá? Eu aprendi muito durante esse tempo que eu venho agora convivendo com a Lucinha, com o Rovilson, porque, cara, se pensa um cara que é uma enciclopédia ambulante é o Rovilson, sabe? Ele é um cara que gosta muito de resgatar as origens dele de Maracaju. Então ele conta histórias de Maracaju, dos primeiros colonizadores, das pessoas que vieram, dos desbravadores de Maracaju. Ele tem na ponta da língua a história da pessoa que doou essas terras, É. sabe? Ele conta com detalhes, com uma riqueza de detalhes assim impressionantes. E sabe por quê? Porque são tudo pessoas da família dele. Então são coisas que vêm passada de pai para filho, inclusive a dona Georgina. A Georgina, ela foi uma mulher fazendeira muito rica. E ela que doou aqui as terras aqui de Maracaju. Ela era esposa do João Pedro Fernandes, né? É, é, Ela era esposa dele. era Nestor Pires Barbosa. Nestor Pires, Nestor Pires não é Barbosa. do, Entendeu? Então, Então, assim, do quem manda Nestor. na casa, Xandô, é o seu ou sua mulher? eu que dá errado lá é culpa minha, Lá mas em casa, quem manda sou eu, só que ela não me obedece. Então, É, quem manda na casa, na realidade, é a mulher. Então, diz que na época, quem fez a cabeça dele para doar as para terras doar foi foi ela. Falou assim: não, você vai dar sim. E aí ele foi e doou as terras. Na época, só 400 e poucos hectares, entendeu? isso. Uma parte ao lado direito do Rio Montalvão, a outra do lado esquerdo. Mas, enfim, ele conta essa história com riqueza de detalhes. E isso está se perdendo, cara. E nós não é, podemos deixar isso isso acho que se pode ser perder. contado, estudado no museu, Não, não sei como está o não, você museu da sabe, cidade aí. Pois é. ô Xandó, você quer ver uma coisa, cara? Nós temos aqui mais presente em Maracaju a cultura do pessoal do CTG do que a cultura do nosso próprio povo, entendeu? Então a gente precisa resgatar isso aí. Cadê a nossa cultura? Tá se perdendo, cara. Aqui, ó, nós temos aqui vários tocadores de chamamé. O chamamé é a nossa música. Cadê isso? Sumiu, A polca. tá sumindo. Né? Hoje encontrei, eu não sei se foi hoje ou foi ontem, foi lá no nosso comitê, lá chegou o Xixa, foi ontem, Ah, acho o que. xixi, né? Chegou o Xixa. Pô, o Xixa é um tocador de sanfona, você vê o cara hoje numa situação assim, sabe? Vive.
É, Vive. Mas é um cara hoje que era para estar bem aí no nosso Podia estar meio. ensinando Nós outras temos as nossas pessoas. pratas da isso. casa aí que não são valorizados, cara. Aí qualquer showzinho que faz, qualquer coisa, traz o pessoal de fora. Paga-se rios. E o nosso povo aqui não tem valor. Sabe? Tá É meio deixado à esquecido. margem, meio Quando você esquecidão. fala nesse sentido de resgatar a cultura, ter essas ações sociais, como festas tradicionais da cidade, trazer os artistas prata da casa e Não, a gente valorizar. tem que prestigiar. Isso não precisa trazer, já é daqui. Entendeu? A gente só tem que prestigiar esse pessoal. Esse pessoal tá aí, moço. E É. na questão do. Vendendo almoço para comprar janta, né? Então, assim, poxa, por que a prefeitura não prestigia esse povo? Prefere trazer o cara lá de Campo Grande, ou não sei de onde, só porque é de lá. Então, assim, a gente vai prestigiar o nosso povo aqui. A outra coisa além da cultura era Esporte. esporte. Então vamos lá do esporte. O esporte eu acredito que tem muita condição da gente fazer muita coisa. Tá? Inclusive um dos nossos pré-candidatos é envolvido com essa questão de esporte. Eu não vou negar para vocês que eu não tenho muita familiaridade com o esporte, mas a gente vai, sim. Nós temos aqui um projeto, que inclusive é do vereador Laudo, tá? Que é sobre o Fundo do Esporte Amador, FAE, uma coisa assim, tá? Um projeto, que esse projeto ele tem um fundo especial que é dele, tá? Que é para tem esse fundo tem que ser destinado única e exclusivamente para o esporte amador. E esse fundo está sendo usado para financiar esporte profissional, sabe? Entendeu? Então, inclusive, eu até andei questionando com alguns colegas, falei, gente, eles estão pegando dinheiro do fundo do esporte amador para patrocinar esporte, pagou árbitro que veio de fora, pagou campeonato brasileiro que veio de fora, entendeu? Então, assim, está desviando. Então, o recurso nós só temos que gerir isso da maneira correta, porque a molecada tá aí, né, cara? Você Então, a acredita molecada que o precisa, esporte ele é um condutor para dar destino, disciplina, um norte para a criança e para o adolescente? com certeza. Você acredita que é possível construir centros esportivos como o CEP, né? Eu vim de Dourados para cá, a gente chama de CEL lá em Dourados, né? Aqui a gente chama de CEP, né? Certo. Então, por exemplo, até conversei aqui no outro podcast em relação a. Eu moro aqui no Alto Maracaju, tem o Espessato ali, tem um grande terreno ali, a gurizada tá jogando bola ali. É porque às vezes a gente tem um olhar só para a vila, né? Mas Isso. também os outros bairros também precisam É. dessa atenção. Claro que em outros bairros isso vai fazer uma grande diferença, né? Mas eu não vejo, por exemplo, no tempo que eu cheguei aqui em Maracaju, em 98, havia-se um grande incentivo ao esporte através do MAC. Então ali tinha umas categorias de base. Eu viajei o estado todo jogando. Claro que era uma outra época, era uma outra realidade. As condições dos ônibus eram outras porque era um outro tempo. Mas eu vejo que o esporte, a gente até comentou no outro podcast, né, Leandro, a questão das Olimpíadas, né? A gente pode ter como exemplo quantos brasileiros se destacaram internacionalmente, mas são das pequenas cidades, né? São do interior. É. Então, eu queria fazer essa ressalva para vocês, né? Como candidatos, trazendo esse destaque que o esporte ele transforma a vida das pessoas. Com certeza, transforma. Isso aí E transforma. eu fico triste quando você fala de CEP, porque nós temos dois CEPs aqui, importantíssimos, sabe? Tem o CEP do Cambaraí e tem o CEP lá Simão Rocha, no Simão Rocha também, que estão parados já há quase 2 anos, né? De reforma, que era para 6 meses, isso vem se estendendo. E temos muitos locais aí, né, que são. estratégicos. No Alto Maracaju mesmo, onde você falou, tem um espaço lá, que é da prefeitura, que é justamente uma área, como que se chama? Institucional. A área institucional, né? Que é justamente para construir isso. Mas eu falo assim, você fez a pergunta se acha que é interessante. Interessantíssimo. Eu só não sei se a gente vai dar conta de fazer, né? É. Então, assim, eu tenho muito cuidado em prometer, porque se a gente prometer, né, Lucinho? Tem que cumprir. Nós vamos ter que cumprir. Então, a gente não vai prometer aquilo que a gente não vai dar conta, mesmo porque nós vamos pegar uma situação financeira delicada. Então, na hora que a gente pôr a casa em ordem, quem sabe, se a gente tiver oportunidade, com certeza, É porque a gente assim, vai acaba fazer. não tendo opção de. Eu falei cultura, esporte, tem a ver com Sim. lazer também, né? Sim, É, Acaba você não tendo opção para as crianças não ficar na rua, ou no é, celular, é. entendeu? e o celular hoje em dia é um problema, hein, cara? Sim. Sim, Eu sim. tenho duas crianças Tem pequenas, que olha, para motivar você a tirar do criança telefone. para E meu ir para o filho adora esporte, jogar né? bola, sabe? Outra coisa, Xandó, hoje em dia não é mais igual antigamente. Antigamente sua mãe não ligava, você com 10 anos, 12 anos, mãe, eu vou jogar bola. Hoje em dia já não dá pra você deixar o filho Sim. ir. A gente fica preocupado, né? E não só.
Questão de violência. Maracaju ainda não é uma cidade violenta, só que essa questão da. Quer perguntar sobre segurança? Isso. Maracaju ainda não é uma cidade violenta, mas a questão das drogas, né, cara, a gente fica preocupado. Fica preocupado. Eu acho que a segurança pública ela tem é multifacetária, né? Ela tem vários pontos aí. A questão do uso da droga, talvez aqui no município, né, seja a exposição à rua, seja talvez o risco maior do que, enfim, uma Sim, violência como em grandes cidades. Mas essa é uma pauta importante, né? Segurança pública, gestão aí do patrimônio público. E aproveito para perguntar sobre isso também, e a gente falar um pouco já também de uso do espaço público, ocupação de solo, trânsito, um pouco dessa pauta aí da gestão de um município que vem crescendo, né, que existe uma pujança do agronegócio, que traz investimentos para o município, chegam novas empresas, e esse crescimento ele tem que ser ordenado, sob pena da gente lá na frente pagar uma conta do município não conseguir entregar a qualidade de serviço público e etc. Então, eu queria também que você falasse um pouco aí, segurança pública, ocupação do solo, trânsito, essas coisas, também pela sua experiência e especialização na matéria. com relação à segurança pública, é, nós temos um vereador ali, então assim, a gente não pode deixar de falar o que é bom também, né? Então tem o Robert ele vem brigando em cima da questão da guarda municipal para o nosso município há muito tempo, sabe? Só que eu vou um pouco além, além da guarda municipal, eu gostaria muito de uma polícia de trânsito aqui municipal, aqui no município de Maracaju. E nesse sentido eu fiz uma visita lá em Ponta Porã, sabe, há um ano e pouco atrás, não me lembro, não me recordo agora quanto tempo faz. Porque em Ponta Porã tem a guarda municipal de trânsito e a guarda municipal patrimonial, né? As duas trabalham juntas. E uma grande preocupação da administração, quando você fala em guarda municipal, ela já pensa em dinheiro. Porque para você montar uma guarda municipal, isso tem custo. Exato. Isso tem custo. Mas quando você cria as duas, É um custo só. Não, você queria receita. você cria receita. Porque a guarda de trânsito, ela tem receita. E a receita da guarda de trânsito, ela supre a necessidade, o gasto da guarda municipal. É que daí todo mundo tem que andar Entendeu? certo, né? Isso, entendeu? Certo, é o certo. Certo é o certo. Então é possível fazer, é possível, sabe? Porque o que acontece com a segurança pública? Não vai onerar, né? A segurança pública era uma responsabilidade hoje do governo do estado, né? Então a gente sabe É limitado. não é fácil. Então hoje aqui em Maracaju, salvo engano, tá? Talvez eu esteja falando bobeira, mas nós temos 2 policiais O quê? militares por noite. Tá bom. 2 policiais pra cidade toda. Por noite, tá? Meu Deus, é Deus que guarda. Porque o que acontece é o Não, seguinte, você os caras cumpre a fazem. palavra que diz que se Deus não guardar a cidade, vão vigiar sentinelas. Se Deus não guardar. Ah, caramba, não. Então, assim, é Não é complicado. meme, Então, tá, gente? É. não, mas é verdade, cara, é verdade, tá? Salvo engano, tá? Mas eu acredito que seja isso mesmo. E o que acontece é o seguinte, hoje a gente vê uma certa desânimo até da própria polícia para trabalhar, sabe, Xandó? Porque você prende o malandro hoje, pô, você virou as costas, o cara tá na rua de novo. Aí você prende ele amanhã, você virou as costas, o cara tá na rua de novo. Aí você vai lá, dá a hora de pegar ele. Se você pegar meio mal e o braço dele ficar roxo, aí tem a audiência de custódia e o policial tá ferrado. Então, assim, os caras estão desmotivados de trabalhar, sabe? Então é complicado a vida do militar, ela não é fácil, não. Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que já ficou bem clara essa questão da segurança aí para quem vai ouvir, né? Mas é uma pergunta que eu fiz e são decisões. Poxa, eu vou falar por mim e pro Leandro. A gente está sempre em cidades grandes aí e até fora do país. Então a gente conhece a mobilidade de cidades grandes, né? Por exemplo, Denver, no Colorado, você vê que é uma cidade diferente. Soluções simples para o trânsito, por exemplo, virar com o sinal fechado para a direita. Isso é normal nos Estados Unidos. Direita livre. A direita, a gente ficou apavorado eu fui lá. Mas como assim? Pode virar? Não, pode virar. E eu tirei a habilitação nos Estados Unidos, então eu sei como funciona lá e flui muito bem. Então, assim, qual que é a dificuldade de ter ruas em sentido único? Por exemplo, 11 de junho.
só subir ou só descer. Bairros como o BNH, que é apertado ali, ter sentido de mão única. Porque, cara, eu acho que desafoga o comércio. É. Quem que faz isso? É a prefeitura, não é? Como que é isso, Luciano? O trânsito ele é gerido pela prefeitura, tá? A prefeitura ela é o executivo e a prefeitura ela tem toda a autonomia para fazer mão única, para fazer o que ela quiser. O problema, Xandó, é o seguinte: o cara para ser um administrador ele tem que ter tutano. Porque a hora que você falar que a 11 de junho ela é mão única, você vai arrumar um monte de inimizade. Só que a coisa tem que fluir. Você tem que falar aqui vai ser mão única, lá vai ser mão única, porque a coisa precisa andar, né? Você vai. A cidade cresce, a mente das pessoas É não cresce. inevitável, entendeu? A Não. questão disso aí é inevitável. Só faltou um cara de coragem para fazer, né? Então, Até falei aqui, então, outra vez que a gente conversou sobre isso, eu não consigo entender como pode ser ruim para o comerciante, porque hoje eu deixo de consumir algumas coisas que estão na 11 de junho, porque não estão de parar. Né? Então, eu acredito que uma mão única, com vagas na diagonal, estou falando da visão leiga, você tem informação sobre isso, que viabilize mais vagas, fomentam o comércio e não prejudicam o comércio. É a minha visão, né? Mas, enfim, acho que esse é um assunto importante aí e a sua formação é importante nisso aí. Você Maracaju ainda tomaria tem essa muito. decisão aí Com certeza, para com deixar. certeza. Alguns remédios amargos a gente vai ter que tomar, Tá Xandó. bom, tá gravado, hein? Entendeu? Tá gravado. Alguns remédios amargos a gente vai ter que tomar. Alguns comprimidos que demora para descer, mas vai fazer o quê? E Né? outra Nós coisa que estamos. eu queria pedir para você, que você tem experiência em trânsito também, a gente falou sobre isso. Pô, eu venho da mecanização agrícola, né, cara? Então eu conheço todas as estradas vicinais aí em volta do município, todas as regiões, já andei, estou andando nessas regiões há 18 anos, né? Então há uma preocupação na hora de escoar a safra, né? Com as estradas vicinais, né? Isso é uma preocupação minha, porque estrada ruim, eu acabei com o carro meu na estrada da Água Fria. Depois que asfaltou, melhorou bem, né, cara? E também a questão das oficinas, né? Vamos dizer assim, dessa agroindústria que roda aqui em volta de Maracaju, que hoje, por exemplo, tem bairros que você vai andar, você não consegue andar. Porque é carreta que está no meio da rua, o cara soldando, é marreta, lixadeira. Como é que tem uma solução, um plano de governo para vocês, para uma agrovila, uma vila industrial? Como que está esse pensamento de vocês para essa mobilidade dessa agroindústria que só cresce em Maracaju? Olha, Tornearias, né? sim, sim, não é só tornearia, não. A gente vê, o Maracaju é um município basicamente do agro. Quando a gente fala em agro, a gente fala em estrada vicinal, foi a primeira coisa que você falou, entendeu? A gente fala em caminhão, né? E aí você pega um caminhoneiro e como que você vai proibir o cara de pôr o caminhão na frente da casa dele se você não dá um espaço adequado para o cara largar o caminhão dele com segurança? Pô, o ganha-pão do cara é o caminhão. A gente tem que ter sensibilidade para entender que o cara não vai largar o caminhão dele em qualquer lugar. Entendeu? Aquilo ali que sustenta a família dele. Então, se você quer proibir o cara de largar o caminhão na frente da casa dele, você então que arruma um lugar ali adequado, com segurança e tudo mais. Com transporte, para ele chegar de noite, largar o caminhão, e esse transporte vai levar ele para casa dele. Nem que ele tenha que pagar, que seja um mototáxi ou uma coisa dessa natureza, um Uber, alguma coisa, sei lá, enfim. Então, a prefeitura ela tem que pensar no desenvolvimento do município, né? Mas ela também tem que pensar no outro lado da moeda, né? Porque a coisa É. não pode só me favorecer. A Tem que gestão de haver interesses, né? Os isso, interesses tem são que haver uma conflitantes. harmonia. Eu não posso simplesmente pensar nas pessoas que moram no município, mas eu tenho que pensar no caminhoneiro. Por exemplo, o cara, o torneiro incomoda, o barulho incomoda, isso faz mal, porque o caminhão para na frente. Tudo bem, mas é o ganha-pão do cara. Então, se eu quero tirar o cara dali, eu tenho que achar um lugar para a gente acomodar esse pessoal, né? E pensando nisso, eu acho que são coisas que muito mais importantes às vezes do que você fazer um aeroporto, talvez, né? Seria fazer um parque industrial para tirar esse pessoal, porque isso aí já está causando um transtorno e não só isso, né, cara? A gente podia pensar em mais gente em soluções aí que iriam desafetar muita coisa e tirar muita coisa de dentro do centro, inclusive o trânsito de caminhões, que tem muito caminhão que transita dentro do município, porque precisa ir na oficina, Sim. né? O cara precisa ir numa borracharia, Exato. E entendeu? você, Lucia, como produtor rural, você teria esse olhar, esse cuidado para as estradas vicinais aí, visando ter uma qualidade na hora do transporte, Ah, da mas safra? isso aí com certeza. Isso aí precisa mesmo mexer com essa. As estradas estão.
não dá para passar. Porque você mora Eu moro, a minha é asfaltada, né? Mas quando eu tenho uma fazenda aqui no Lajeado, que é estrada de chão, isso aí é um horror quando tá esses caminhões lá que atolam, aí não passa carro pequeno. Então eu acho que essas estradas tinham que ser todas asfaltadas, né? É, ou bem cascalhado, Bem né? isso. cascalhada, bem organizada, né, Eu porque penso assim, você vê Xandó, um pneu do caminhão que estoura aí, Já foi o lucro do cara. já foi. eu penso assim, Xandó, nós temos hoje um contrato com a empresa, salvo engano, o nome da empresa é GTX, tá? Um contrato milionário, salva, diga-se de passagem, de uma empresa que inclusive está sendo investigada, né, por algumas coisas irregulares, que presta serviço aqui em Maracaju nas estradas vicinais. E nós temos aqui no mínimo 4 empresas que eu conheço, de amigos meus, que têm terraplanagem, que estão aí passando dificuldade financeira. Então, na nossa gestão, o que que a gente quer fazer? A gente quer dar oportunidade para esse Resgatar pessoal esse pessoal daqui, velho. daqui. Entendeu? Esse Isso pessoal aí. daqui que vai trabalhar. Agora nós estamos prestigiando gente lá do Caixa Prego, investigado, suspeito, e estamos deixando o nosso povo aqui de Maracaju na mão. E sendo que nós temos 4 empresas aqui que eu posso chegar no cara e puxar a orelha dele, porque eu conheço ele. Fala, fio, ó, aquela estrada lá da Água Fria ou do Cantagalo, enfim, aquela estrada lá é por tua conta. Nós vamos ter um fiscal só para medir o que você fazer lá. Fez? Tá bom? Tá bem feito? Vem receber. Ó, legal. Quanto tempo? Ótimo. 1 hora. Pessoal, Estão um craque, hein? tô um craque nesse aí. Então a gente vai fazer a pergunta final agora. Vou passar pro Leandro aí, que ele está nos ajudando a fazer o bate-papo. E depois a gente vai dar as considerações finais aí, né? O que que vocês acharam de estar aqui com a gente Sim, e tal, entendeu? Nesse seguinte sentido aí, tá? Por que que a gente optou por fazer nesse tempo, não cronometrado, mas porque senão a população não assiste, cara. Você sim. colocou algo muito extenso, 2 horas, 3 horas, a É, gente está tentando fazer algo. Pessoal, é o seguinte, então, estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui, esse especial de política, né? Eleições municipais de Maracaju. E eu vou passar para o Leandro, que é o nosso co-host aí, para ele fazer a última pergunta e fica comigo as considerações finais. Leandro, por gentileza. Vamos lá, uma pergunta para os dois, cada um no seu momento aí. A pergunta final é o que motiva, né? O que move, o que realmente está aí no coração dos dois aí que faz vocês aceitarem que é um desafio, todo mundo sabe, é desgastante, você se expõe como candidato, você se coloca ao grande público. Então, o que motiva mesmo, o que leva cada um de vocês dois a acreditar que esse é o projeto desse momento, que vocês estão fazendo e querem fazer com o Aracaju? o meu motivo é que, olha, eu estou sempre sem expressão. Agora deixa eu começar. Pode pagar? Volta. Marca aí pela vez. Atrapalhou. Não tem problema, fica Eu tranquilo. fico Só na nervosa. última, tá ótimo. Tá. É, foi bem pra caramba. Vamos lá. Pergunta de novo ou faz o Uhum. corte? Pergunta? Tá. Pergunta de novo e aí dá com ênfase assim, ó. E aí isso que motiva tal, e por que que o eleitor de Maracaju Deve votar. deve votar em você? Em Beleza. você, né? Vamos lá? Então vamos lá para a última pergunta. Peraí. Quer trocar? Pode falar. Pode. O Luciano primeiro? Beleza, então Tá dá. bom, vamos lá. Então vamos lá para a última pergunta. Para a gente encerrar, a gente queria saber o que motiva, né, o que leva de verdade no coração de cada um aí a topar esse grande desafio, né? A gente sabe, uma exposição pública é um desafio sim para cada um nesse momento, e o porquê o cidadão maracajuense deve votar e seguir o projeto de vocês aí para uma gestão municipal. Então, vamos lá. Eu sempre fui um cara, Leandro, que eu nunca consegui nada fácil na minha vida, não. Nunca. Tudo que eu consegui, que não é muita coisa, mas foi através de luta, batalhado, sabe? Eu comecei a trabalhar muito novo, com 8 anos, eu vendia coxinha para ajudar nas despesas da família, na rua e tal. E sempre fui vencendo um dia após o outro, sabe? E sempre
encarando desafios assim e graças a Deus vencendo. Tudo meio sozinho, meio. Sim, claro que a gente tem Deus no coração e a gente tem uma família estruturada. Eu tenho ainda meu pai e minha mãe, são casados até hoje, quase 50 anos de casado, eu tenho 49, né? E, e eu encarei. Primeiro desafio, grande desafio que eu penso assim, foi essa eleição para vereador. Claro, a gente vem vários desafios. Você casar é um desafio, você ter um filho é um desafio, mas o maior desafio que eu vou enfrentar mesmo até hoje é esse desafio de ser prefeito de Maracaju. Eu vejo como um desafio. E eu gosto de desafio. E eu não tenho medo de desafio. Não tenho medo, sabe? Não tenho medo. Eu acho que hoje eu sou o melhor preparado, sou eu, porque eu já venho de uma de um serviço público prestado mais de 20 anos, que graças a Deus foi bem feito. Se não tivesse sido bem feito, não teria dado o reflexo que deu na minha candidatura para vereador. E tenho 3 anos e meio de vereança, de legislação, da qual eu venho acompanhando os trabalhos do executivo de perto, né? E estou vendo muita irregularidade. E não aceito mais isso. E eu, como vereador, eu era mais um, lutando contra 12. E como prefeito, eu consigo fazer a diferença. Tem aqui a Lucinha do meu lado, que vai me acompanhar. Por isso que eu estou aqui para esse desafio, porque eu acredito na nossa potência, no nosso segmento da parte da direita, e estou aqui para melhorar, para trazer um Maracaju melhor. Um pessoal que chega de fora ter orgulho da gente estar recebendo, falou, olha, estive em Maracaju, lá está tudo arrumadinho, hospital, vem gente de fora para vir para ser tratado aqui. Não a gente ter que sair daqui de Maracaju para levar para fora, porque não tem como uma hemodiálise, não tem para tirar um raio-x, o hospital está precário, né? Então, eu quero que o povo tenha orgulho da cidade onde mora. Se Deus quiser, a gente vai vencer isso aí. E pode confiar na gente, que a nossa meta é para ser limpo e transparente. Não aceitar nada de falcatrua. Senão não dava aqui. Legal. Gente, queria agradecer, né, a vocês por aceitar o nosso convite aqui do Café Brothers para estar batendo esse papo aqui. E queria que vocês dessem suas considerações. Luciano, gostou de estar com a gente aqui? Como que foi o bate-papo aí para você? Curtiu estar com a gente aqui? Olha, eu acho que quem tem que agradecer a oportunidade, tanto Leandro, William Xandó, né? Isso. Exato. Xandó, somos nós, cara, porque assim, até a hora que a gente recebeu o convite, a gente ficou meio apreensivo, assim, porque essa época, esse período eleitoral é meio complicado, então assim, mas eu conheço o Leandro, já não é de hoje, desde quando o Leandro chegou em Maracaju, talvez uma das primeiras pessoas que ele conheceu foi eu, acho que eu atendi ele no Detran, e a gente bateu um papo legal, e eu ali naquele momento eu vi que a índole do cara é boa, sabe? Um cara inteligente, um cara que eu admiro muito, inclusive. E aí a gente aceitou esse bate-papo, era para a gente ter feito em outra oportunidade, mas enfim, não deu, porque nós estávamos em Campo Grande, né, Lucinha, e a gente teve que remarcar. Mas foi excelente, cara, parabéns pelo projeto de vocês, isso soma muito pro município, eu acho que todo mundo tinha que assistir isso aí, porque os temas que vocês abordam aqui, os assuntos aqui que É vocês, fantástico. é muito legal. Então, assim, se tivesse mais pessoas assim que demonstrasse É. a política e alguns outros assuntos assim para a comunidade, seria muito melhor. Obrigado novamente, tá? Quero Pela agradecer. oportunidade. Ficou à vontade aí, Luciano? À vontade, estou bem. Eu achei assim, quero só agradecer também a oportunidade e para eu também estar, sabe, me Se expressando aqui, né? expressando melhor o que eu sinto aqui dentro do coração. Legal. Quem quer encontrar vocês nas redes sociais, como é que faz aí? É @Lucinha Corre. Correia 22. E o seu, Luciano?
É @Luciano França Maracaju lá no Instagram. O pessoal vai mandar pergunta para vocês lá, hein? Manda que nós estamos Pode mandar. preparados para responder. Quero agradecer o Leandro também estar com a gente aqui nesse projeto aqui de eleições municipais de Maracaju. Obrigado por estar Eu com que a gente. agradeço. Eu que agradeço, Xandó, a oportunidade aí de poder conversar com os candidatos também, ouvir todos eles, para mim também é muito rico e que a comunidade aí possa ouvi-los e tomar sua decisão. Obrigado. Legal. E você que ficou com a gente até o final, curte, compartilha, envia para todo mundo, envia para o seu amigo, tá? Para o seu vizinho, para todo mundo assistir. Esse projeto do Café Brothers aqui é um projeto para a cidade, para você ouvir os dois lados e escolher o seu melhor candidato para que a nossa cidade, Maracaju, possa ter os melhores administradores para ela ser próspera e feliz. Valeu, gente. Até o próximo episódio aí. Quero agradecer a nossa galera que está ali atrás, o Ron de Amaju hoje aí. E todos vocês que tá. O que os nossos convidados merecem aí, galera?